Vamos para a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Só até aí você pode se assentar. Bem, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita nos últimos dias do apóstolo. Ele estava preso em Roma e somente Lucas permaneceu ao seu lado. O texto que a gente leu nos mostra ele dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O texto que a gente leu nos mostra ele deixando claro que estava sozinho, só permaneceu ao seu lado Lucas, o médico amado. E nas últimas palavras do apóstolo Paulo, nós podemos destacar duas coisas. A primeira delas é a sua humanidade. Apesar do apóstolo Paulo ser para nós a maior referência de evangelista no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, a referência de evangelista, o maior escritor, um homem de Deus, um homem que viveu uma experiência de salvação marcante, um homem que viu o Espírito Santo agir através da sua vida de maneira tremenda. Apesar de tudo isso, ele jamais deixou de ser humano. Às vezes a gente romantiza um pouco a palavra do Senhor, a gente lê a Bíblia e parece que a gente está lendo a história de super-heróis. Quando a gente lê sobre Paulo, quando a gente lê sobre Moisés, quando a gente lê sobre os personagens bíblicos, parece que não, eles tinham superpoderes e que a gente não pode se comparar a eles, a gente não pode se colocar no lugar deles. E a leitura feita dessa maneira é uma leitura muito errada, porque Paulo ele era homem como nós somos. Pedro era homem como nós somos, sujeitos às mesmas dores, às mesmas tentações, às mesmas aflições. Ah, pastor, então por que eu caio mais do que eles? Porque eles não caíram em tentações que eu costumo cair. Talvez porque eles tenham buscado mais a Deus do que nós temos buscado. Porque talvez eles tenham desenvolvido mais compromisso com o Senhor do que nós temos desenvolvido. O grau de intimidade que a gente tem com Deus não é estabelecido por Deus, porque naquilo que depende de Deus, Ele vai ser íntimo de todos. O grau de intimidade que nós temos com Deus é estabelecido por nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que você vai encontrar em Deus vai depender do tamanho da tua busca. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Então, nós vemos aqui nas últimas palavras do apóstolo Paulo sua humanidade exposta, principalmente quando ele faz questão de pedir que Timóteo traga para ele a sua capa e traga para ele também seus livros, né?
e especialmente os pergaminhos. Ele vai deixar claro que ele está com frio, ele vai deixar claro que, né, provavelmente preso num lugar úmido, num lugar desconfortável, ele diz: quando você vier me visitar, traga uma capa para mim. Eu deixei uma capa lá em Troade. É até engraçado, né? Você está lendo a palavra do Senhor e aí, de repente, do nada, aparece um diálogo como esse, né? Como se, né, eu estivesse dizendo: ó, Denise, quando você sair de casa, não deixa de trazer o meu casaco, não, que aqui está meio frio e tal. Parece que isso não se encaixa na Bíblia. Mas Deus coloca isso na Bíblia de maneira especial para que a gente entenda a humanidade daquele personagem, daquele que está sendo envolvido por aquela trama. E ele pede seus livros para dizer: ó, eu ainda tenho coisas a ler, eu ainda tenho coisas a estudar, eu já combati o bom combate, né? Eu já estou perto de chegar ao fim da minha história, mas enquanto eu estiver vivo, tem coisas a aprender, tem coisas a absorver. Tragam os meus livros, principalmente os pergaminhos. Eu quero ler a Bíblia, quero ler a palavra do Senhor. Né? Paulo deixa claro o tempo todo: você nunca vai chegar numa posição de suficiência de Deus. Você nunca vai chegar numa posição onde você vai bater no peito dizendo assim: ó, eu já estou cheio, já estou pleno, eu já não preciso de mais nada. Não, sempre tem coisas para aprender, sempre tem coisas para absorver. O Senhor sempre tem coisas a acrescentar na nossa vida. Quantos concordam com isso, digam amém. Então, nas últimas palavras do apóstolo Paulo, a primeira coisa que eu posso destacar é a sua humanidade. A segunda coisa é que Paulo, ele, nas suas últimas palavras, ele podia falar tanta coisa, irmãos. Né? Paulo podia fazer o discurso, né? Podia fazer a pregação, né? Mas no último capítulo, na última carta que ele escreveu, ele faz questão de destacar relacionamentos. Ele faz a questão de destacar a importância de relacionamentos, e sobretudo a importância de entendermos e administrarmos relacionamentos. Repita comigo assim: existem relacionamentos e relacionamentos. A gente precisa saber administrar, porque nem todo mundo é igual. E porque nem todo mundo é igual, ou na verdade, ninguém é igual, né? Porque ninguém é igual, nenhum relacionamento é igual também. E aí você pode até tentar colocá-los em prateleiras, né? Eles não são exatamente iguais, mas são parecidos. Então você tem esse tipo de relacionamento, você tem esse outro tipo de relacionamento, você tem esse outro tipo de relacionamento, né? Por exemplo, comunhão. Comunhão nós devemos ter com todos, né? A Bíblia fala isso: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você não pode ser inimigo de ninguém, você tem que ser simpático a todo mundo, mas isso não significa ser íntimo. Comunhão nada tem a ver, ou pode ter alguma coisa a ver, mas comunhão não significa intimidade, comunhão não significa agarramento. Já falei isso aqui diversas vezes, né? Jesus teve centenas de discípulos, mas só 12 apóstolos. E entre os 12 apóstolos, só 3 tinham intimidade de subir o monte com o Senhor. E dos 3, só João tinha intimidade para colocar a cabeça em seu ombro. E isso nada tem a ver com acepção de pessoas. Eu amo todo mundo, eu tenho comunhão com todo mundo, mas eu não sou obrigado a abrir a porta da minha casa para todo mundo. Paulo, aqui nesse texto, ele coloca os relacionamentos em determinadas prateleiras. Ele diz: olha, tem aqueles que são íntimos, que vão na sua casa, tem aqueles que são aqueles que participam com você de atividades na igreja, no trabalho, na faculdade, tem aqueles que você encontra na rua, né, e que você nem conhece, mas que cordialmente você cumprimenta. Você diz bom dia, boa tarde, boa noite. Você não odeia ele, você está estabelecendo uma relação, mas você talvez nem saiba o nome dele. Então são prateleiras, e Paulo, ele vai mostrando isso aqui para nós. Por exemplo, né, para a gente poder ir destacando, e eu coloquei os nomes próximos um do outro, para você poder entender, né? Além de Lucas, que Paulo disse que todo mundo me abandonou, mas ele ficou, né? Ele cita outros nomes. Vamos lá, ele fala sobre Crescente, fala sobre Tito, ele fala sobre Tíquico, ele fala sobre Erasto, e ele fala sobre Trófimo, que estava doente, né? Todos esses eram companheiros que estavam em missão. Se você for ler depois com calma o capítulo 4, 2 Timóteo, você vai ver que todos esses nomes que eu citei aqui foram companheiros de Paulo, eram companheiros de Paulo, e que nesse momento aqui estavam em missão.
E apesar de Paulo estar preso, apesar de Paulo estar sozinho, só com Lucas, estar vivendo momentos difíceis, ele em momento nenhum aqui desse capítulo, e nem de outros, demonstra uma indignação pela falta desses companheiros. Ele estava preso, ele estava numa condição de adversidade, mas ainda assim ele consegue entender que esses companheiros não deveriam estar ali com ele, porque esses companheiros estavam em missão. E aí isso traz para nós uma revelação extraordinária, que quando nós começamos a entender nossos relacionamentos com base no reino, quando a gente começa a entender que relacionamento para nós já deixou de ser uma amizadezinha para a gente ir ali tomar um refrigerante, ou jogar um futebol, ou ir para a praia, mas todos os nossos relacionamentos têm base no reino, né? Se você coloca o reino, começa aqui pelo reino, e a partir do reino a gente vai estabelecendo os relacionamentos, as prateleiras elas vão ficando muito claras. E aí você começa a entender assim, esses aqui são meus amigos, mas eu não posso contar com a presença deles, porque eles estão na frente de batalha assim como eu estou. Aí não tem, sabe, não sei se a palavra é mimimi, mas, sabe, não tem aquela fragilidade emocional, quando você diz assim, vamos para a praia, e aí o cara diz assim, não posso. Não tem aquela fragilidade emocional, como, por exemplo, eu e Denise, diversas vezes deixamos de estar em aniversários de parentes nossos, porque estávamos na obra. Quando é baseado no reino, e quem tem essa base no reino, consegue entender, e consegue dizer assim, não, pastor Samuel, pastor Denise não estão aqui porque estão na obra. Agora, quem não tem a base no reino vai achar, tá vendo? Não valoriza, e não quer estar junto, e é impressionante, a gente gostaria muito de estar, mas a gente está diante de uma responsabilidade, e aí quando a gente resolve essa responsabilidade, chega de uma maneira retardada no evento, ou a gente chega atrasado, ou a gente chega 2 dias depois, ou a gente chega 1 semana depois, e ainda tem a preocupação de trazer um presente, e dar um abraço, a gente não é correspondido da maneira que a gente gostaria. Quase que a gente ouve assim, não quero presente nenhum, porque era para estar aqui no dia da festa, você não veio. Era para estar aqui no meu casamento, você não veio. Era para estar aqui tal dia, mas você não estava. É porque a base não é o reino. Porque quando a base é o reino, tem um entendimento claro. Ele até gostaria de estar, mas ele está no lugar que Deus colocou ele. Ele até gostaria de estar aqui, irmãos. Quantas vezes nós estávamos em estrada querendo estar em casa e não podia? Quantas vezes a gente queria estar, sabe, em momentos, eu me lembro de uma vez, sabe, que a igreja estava completando aniversário, e eu sempre tive o cuidado, sabe, de não deixar marcar a agenda para o ministério na época de aniversário da igreja, até porque meu aniversário é dia 20, a igreja faz aniversário dia 19 de outubro, eu faço aniversário dia 20 de outubro, então eu sempre tentei conciliar, dia 19 a gente está na igreja, dia 20 a gente vai poder estar juntos, eu e você, então a gente não marca a agenda nessa data, só que as pessoas não compreendem isso, e é impressionante que só muda de endereço, né? Porque hoje já não é mais com a questão do louvor, mas às vezes, né, eu quero dizer para a Vitória assim, Vitória, não marca nada nessa data, porque nessa data é meu aniversário com a minha esposa, eu quero sair, e tem gente que fica chateado, entende? O pastor desmarcou, que o pastor não sei o que e tal. Aliás, vou abrir um parêntese aqui, irmãos, né, e falar para os irmãos que eu gostaria de ter a disponibilidade de ficar aqui no gabinete de segunda a sexta, de 10 da manhã a 10 da noite. Mas ser pastor significa fazer o gabinete, apacentar, e isso é de fato inegociável, mas também significa administrar um monte de outras coisas. Como, por exemplo, amanhã eu não vou poder estar no gabinete, porque amanhã eu vou estar lá no sítio, resolvendo coisas lá do sítio. E assim vai, né? E aí, trazendo isso que eu estou falando para o que eu estou pregando, se você tem a base no reino, você começa a entender que o teu relacionamento ele não é arranhado por conta dessas faltas. Você começa a entender essas faltas como prioridade para o reino. Você começa a entender que não, ele está ali porque ali é o lugar que Deus quer que ele esteja. Ele não consegue estar aqui agora porque ele está numa outra frente de batalha. E não é porque ele não está aqui que eu estou abandonado, porque o Deus dele é o meu Deus também. Porque nós estamos baseados na mesma crença, estamos debaixo da mesma fé. Você está entendendo o que eu estou pregando aí? Diga amém. Paulo podia dizer assim, eu quero todos os meus discípulos à minha volta, porque afinal de contas eu combati o bom combate. Todos os meus filhos na fé, eu quero todos eles à minha volta, porque chegou a minha hora,
Mas ele não faz isso. Mesmo nos últimos momentos da sua vida, talvez Paulo pensando assim, eu nem vou conseguir me despedir de Tito. Eu não vou nem conseguir dar um abraço em Erasto, porque eles estão na obra. Mas é lá que eles precisam estar. Tudo que eu preguei, tudo que eu vivi, a minha vida toda aponta para isso. Aponta para buscar primeiro o reino, a sua justiça, depois aquilo que é fundamental é acrescentado. Sabe, irmãos, eu poderia como pastor só pregar base de relacionamento em desejos, em vontades, na nossa humanidade, mas Deus não me permite pregar dessa maneira. Como pastor eu preciso pregar a base de relacionamento no reino, e quando a base de relacionamento é feita no reino, não tem espaço, sabe, para ego, não tem espaço para egoísmo, não tem espaço para reclamações. Há uma compreensão de que nós estamos divididos, mas ao mesmo tempo unidos, separados, mas ao mesmo tempo ligados, porque todos estão debaixo do mesmo propósito. Mesmo propósito. Somos um time, e é reino. E da mesma maneira que Paulo, ele se despreocupa dos seus discípulos, que estão fazendo a obra, ele se despreocupa da ausência dos seus discípulos que estão fazendo a obra, ele se preocupa com a ausência dos seus discípulos que não estão fazendo a obra. Aí você começa a entender, né? Não, eu estou sentindo a sua falta. É aquela palavra, né, do pastor Manuel, é aquela palavra que eu também tomei posse para a minha vida. Quem está sumido? Você, eu ou você? Sabe por quê? Porque você começa a perceber, o sumiço dele não é pelo reino. O sumiço, o afastamento dela não é pelo reino. Tem alguma coisa errada. E aí logo depois que ele fala de Crescente, Tito, Tíquico, depois que ele fala de Erasto, depois que ele fala de Trófimo, ele fala sobre Demas, por exemplo. Na verdade não depois, aqui, né, porque eu separei, não está bem na ordem no texto. Eu tentei colocá-los na mesma prateleira, ok? Mas depois que a gente analisa essa primeira prateleira, a gente vai para uma outra. E na outra prateleira tem Demas. E o texto diz que Demas abandonou Paulo por amor ao mundo. E de fato Paulo sofre com isso. No final da vida de Paulo, ele faz questão de destacar. Entenda bem, queridos. Da mesma maneira que eu quero te incentivar a abrir mão da presença de alguém que está fazendo a obra, eu preciso te incentivar a não abrir mão da presença de alguém que não está fazendo a obra. Porque Paulo podia não estar nem aí para Demas. Mas ainda assim, ele diz, Demas não está aqui porque me abandonou por amor a esse século, por amor a esse mundo. A quantidade de pessoas desviadas da igreja evangélica é infinitamente maior do que a quantidade de pessoas atuantes, frequentadoras, assíduas da igreja evangélica. Eu ontem estava comentando isso com a Denise. Eu estava vendo uma menina cantando num programa de TV, e aí quando apareceu na legenda o nome da canção e os autores, eu vi que no meio dos autores tem um rapaz que eu conheço, cresceu no lar evangélico, cresceu numa igreja evangélica. Inclusive eu já até compus 2, 3 músicas com esse rapaz. Falei, caramba, ela está cantando uma música do mundo, ela está cantando uma música desse rapaz. E aí, ela estava sendo acompanhada por uma banda que tinham 2 rapazes que eu conheço, que também cresceram dentro da igreja evangélica. E aí eu falei para a Denise, você já parou para pensar como hoje, na música secular, existe uma invasão de ex-crentes? Os irmãos não fazem ideia da quantidade de músicos que vocês veem tocando aí na TV, com outros cantores, e que eu conheço porque já fizeram parte de igreja evangélica. Nesses 20, 25 anos de ministério aí, andando pelo Brasil afora, músicos que eu vi tocando na igreja, tocando com outros cantores evangélicos, músicos que já tocaram inclusive com a gente, já ministraram com a gente, e que hoje estão ministrando com Ludmilla, Ludmilla do funk, não é a pastora Ludmilla que faleceu não, com Anitta, não sei mais quem, não sei o que, babá. E sabe, queridos, eu ontem, aquilo ali me chamou a atenção e já tinha a ver com o que eu ia pregar, e eu, no meu momento, comecei a interceder por eles.
Falei, Senhor, quem sou eu para julgar se de alguma maneira o Senhor pode os usar de maneira evangelística ali, naquele meio? Senhor, eu não estou aqui para julgar, mas Senhor, não deixa eles se perderem. Não deixem eles se perderem. Não deixem eles abandonarem a obra por amor ao mundo. Não deixem eles abandonarem pessoas de Deus por amor a oportunidades desse mundo. Paulo deixa esse legado. Paulo diz assim: eu não me esqueço, eu não quero que vocês se esqueçam também. Ele, na mesma prateleira, fala sobre o Alexandre Ferreiro. E ele diz assim: tome cuidado com ele, Timóteo, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Ele diz assim: ele me causou muitos males. Nós estamos falando de invejoso, estamos falando de caluniador. É diferente de Demas. Demas foi alguém que se desviou. Alexandre não. Alexandre foi um que estava ali no meio, mas falando mal, caluniando, sabe, querendo botar tudo a perder. E ele diz assim: toma cuidado com ele, Timóteo. Mas entenda bem, alguém pode dizer assim: pastor, para esse aí ele não dispensou amor. Irmãos, presta atenção, quando não há amor, há desprezo. Ele nem citaria. Se ele não se importasse, ele nem citaria. Mas no fundo, ele alerta Timóteo, ele diz: olha, eu não vou estar aqui por perto para te defender, então tome cuidado, porque ele me causou muitos males. Em outras palavras, ele está dizendo: isso aí é encrenqueiro, rapaz. Isso aí é confuso. Tome cuidado. Ele não diz: bota para correr, bota para fora. Não, ele está dizendo: tome cuidado. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ó, ele vai estar junto com vocês, mas só direciona ele, administra ele, porque ele não é tão fácil assim. Eu não sei você, sabe, mas eu lendo esse texto ontem, eu fiquei encantado com o coração do apóstolo Paulo. Encantado com alguém que nos últimos momentos da sua vida podia reclamar de tudo, podia fuzilar todo mundo, sabe, podia abandonar todo mundo, podia dizer: só estou eu e você, Lucas, nem Timóteo está por aqui. Mas não. Ainda assim, um coração quebrantado, um coração que não desiste do próximo, um coração que começa a entender lugares e prateleiras para relacionamento, para ele conseguir administrar. Porque o grande erro nosso, sabe, é que a gente quer ter agarramento com quem não é para ter agarramento. O grande erro nosso é querer caminhar e andar junto com quem não é para a gente andar junto. Mas não significa também abandonar, porque a gente é 8 ou 80. A gente primeiro quer carregar esse cara para dentro da nossa casa. Aí a gente tem problema, a gente não quer mais olhar na cara dele. Sabe, tem umas coisas, umas criancices que em nome de Jesus esse ano tem que acabar, irmão. Não estou falando com o irmão. Parece criança de 5 anos. E o pior não estou falando com o irmão. O pior é, tipo, o Guilherme deixou de falar com o LP, e aí eu, que não tenho nada a ver com a história, paro de falar com o LP porque eu sou amigo do Guilherme. Ah, mas pastor, isso não tem aqui no nosso meio, não. Espero que não. Eu espero que não. Imagine, irmão, se Jesus desistisse da gente dessa maneira. Imagine. Mas e se você fosse Deus? Tu já tinha fulminado uns 10. Já tinha mandado para o céu e para o inferno, já tinha feito. Olha para o teu irmão e diz assim: graças a Deus que eu não sou Deus. Tu pensou que ia mandar você falar que você não é Deus, né? Porque até nisso a gente já vai acusando o outro. Ainda bem que você não é Deus. Ainda bem que eu não sou Deus. Porque a nossa administração de relacionamentos precisa melhorar. Essa é a palavra rema. Repita comigo assim: nós precisamos administrar melhor os nossos relacionamentos. Agora, eu citei aqui um monte de gente. Citei aqui, tem os outros, né? Os últimos, ele termina lá, e aí ele fala de pessoas queridas dele. Então, tanto pessoas queridas que mandavam um abraço para Timóteo, pessoas queridas que ele estava mandando um abraço, pedindo para Timóteo repassar esse abraço, né? Aí ele cita Priscila e Áquila, ele cita
Onésiforo, ele cita Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, são pessoas queridas dele, certo? É uma outra galera, né? Ele fala daqueles que ele gostaria que estivesse com ele, mas que estavam em missão. Ele fala daqueles que se afastaram dele, mas que ele considera ainda. E ele fala daqueles que estão perto dele, né? Aqueles que ele não perdeu o contato, que não estão em missão nem se afastaram dele. Então eu citei aqui vários nomes, mas tem um especial e eu quero já caminhar do meio para o final da mensagem falando sobre ele, que é Marcos. O texto nos mostra que no meio disso tudo, ele fala para Timóteo: traga com você Marcos, porque ele me é útil para o ministério. No meio disso tudo, ele pede para Timóteo levar com ele Marcos. E aí você me pergunta, mas quem é esse tal de Marcos? Marcos, o evangelista. Ontem o pastor Rafael, aqui pregando para a juventude, pregou em cima de um texto do evangelista Marcos, né? E na hora que ele pediu para o pessoal abrir o texto, ele falou: vamos abrir nossas Bíblias, o Evangelho segundo escreveu João Marcos. João era o nome judeu dele, e Marcos era o seu sobrenome, era o nome latino. Vários homens na Bíblia fizeram uso do seu nome latino, até para poder ter uma entrada maior entre os gentios. Então, Marcos foi um desse, que usou mais o seu nome latino, mas o nome é João Marcos, o evangelista. Ele foi o primeiro a escrever acerca de Jesus Cristo. Foi o primeiro a escrever. Nós sabemos que são 4 evangelhos canônicos, aqueles que entraram no cânon, aqueles que entraram na Bíblia Sagrada, né? Tem os livros apócrifos e tal, mas isso é história para um outro dia. Depois, em casa, você pode estudar melhor, mas são 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E desses 4 nós temos os 3 que são os sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas. Eles são sinóticos porque eles têm semelhanças entre eles. Eles relatam quase que as mesmas coisas, usando uma linguagem muito parecida, um ponto de vista também parecido. Então, eles acabam sendo similares, semelhantes. E aí, por isso, são considerados os evangelhos sinóticos. Mas a Bíblia, ela está na ordem de Mateus, Marcos, mas ela poderia ser Marcos, Mateus, porque tanto Mateus quanto Lucas escreveram os seus evangelhos depois de Marcos, inclusive, cada um respeitando a sua própria fonte, porque eles tinham as suas fontes, mas seguiram um modelo feito por Marcos. A base dos evangelhos de Mateus e de Lucas é o evangelho de Marcos. Então nós estamos falando de um camarada relevante, nós estamos falando de um homem especial, o homem que Paulo pede para Timóteo levar com ele. Provavelmente, a Bíblia também não crava sobre isso, mas provavelmente João Marcos era judeu. E isso fica claro quando Paulo fala sobre seus companheiros, né, sobre aqueles que trabalham com ele em Colossenses, e Paulo fala sobre aqueles que se submeteram à circuncisão, e inclui João Marcos entre esses companheiros. Ele vai falando de fulano, ciclano, beltrano, João Marcos e tal, que são aqueles que se submeteram à circuncisão, que era de fato um compromisso dos judeus. Temos na Bíblia alguns exemplos de não-judeus que passaram pela circuncisão, mas o normal era que os circuncidados fossem os judeus. Por isso a gente tem uma noção de que ele era judeu. E aí a Bíblia também fala para nós que a sua mãe se chamava Maria, e ela era dona de uma casa. Depois em casa você pode ler Atos capítulo 12. Ela era dona de uma casa muito grande, porque a Bíblia fala em Atos 12 que os discípulos se reuniam na casa de Maria, mãe de João Marcos. Quando o apóstolo Pedro, inclusive, é solto, né, tem uma passagem que
Pedro é preso, e aí quando ele é solto, ele vai até a casa de João Marcos, ele bate na porta, e a empregada da casa, ela vai e abre a porta, e ela dá de cara com Pedro, e ela toma um susto, e ela diz: olha, Pedro não está preso? E ela avisa para os discípulos, diz: olha, Pedro está batendo na porta, né? Ela fica tão espantada que ela nem deixa Pedro entrar, ela abre a porta, olha, fecha a porta e vai avisar, e aí que os discípulos vão procurar saber que realmente era Pedro que estava ali. Então, a gente entende que Maria era uma mulher que tinha posses, porque a casa era uma casa grande, a ponto de reunir os discípulos, e ela também contava com uma empregada, ela contava com alguém que pudesse ir ali e abrir a porta. E 99% das casas grandes em Jerusalém, elas tinham um espaço acima chamado de cenáculo. Até hoje, né, quando você estuda um pouquinho sobre Jerusalém, sobre arqueologia, você vai ver 99% das casas, se elas fossem um pouquinho maiores, de médio a grande porte, elas tinham em cima um cenáculo. Isso também leva as pessoas a terem a ideia de que a casa de Atos 2, na descida, né, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e tal. Aquela casa, aquele cenáculo de Atos 2, era a casa de Maria, mãe de João Marcos. E aí, se a casa de Atos 2 é a casa de João Marcos, a casa da Santa Ceia também é a de João Marcos. É a casa também de Maria, porque a Santa Ceia é celebrada também no cenáculo. Então, aí e aí eu estou levantando hipóteses, eu não estou cravando, eu não posso cravar, né? Mas imaginemos que tudo isso faça sentido, né? Foi na casa de Maria e de Marcos, seu filho, né, que o Senhor Jesus escolheu para a Páscoa e a celebração da ceia, e logo depois os discípulos estavam reunidos para a descida do Espírito Santo. A gente também não vê na Bíblia o nome do pai de Marcos. Aí existem duas probabilidades: ou ele não era judeu e aí não era citado, ou então ele já havia morrido, Maria já era uma viúva. E a última coisa que, inclusive, eles especulam, é que João Marcos poderia ser aquele rapaz com um cântaro de água na mão na cidade. Quando Jesus chama seus discípulos para celebrar a Páscoa, ele diz: entrem na cidade, vocês vão procurar um homem com um cântaro na mão, se vocês encontrarem, sigam ele, porque ele vai mostrar o lugar onde a Santa Ceia vai ser celebrada, no caso a Páscoa vai ser celebrada. E aí os discípulos seguem, quando ele chega na casa, ele leva para o andar de cima, que é exatamente o cenáculo. Bem, a gente não tem certeza se João Marcos era o rapaz ou o homem com o cântaro na mão, a gente não tem a certeza se a celebração da Páscoa / Santa Ceia e se a descida do Espírito Santo aconteceu na casa de João Marcos, mas uma coisa eu posso te garantir: João Marcos, ele estava muito envolvido com os milagres e com o ministério de Jesus Cristo, e também com o nascimento e desenvolvimento da igreja primitiva. Então, entenda comigo, quando Paulo diz assim, traga com você João Marcos, ele está falando assim: traga com você um rapaz que viu muita coisa, que esteve envolvido com muita coisa. Ainda tem uma outra vertente teológica, não sei se a pastora Cátia já ouviu falar sobre isso, porque João Marcos é o único que cita, né, um rapaz que foi vestido de um lençol, só de um lençol, atrás de Jesus, quando ele é preso. Nem Mateus, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas citam esse rapaz. Então existe uma vertente teológica que inclusive acha que esse rapaz vestido de lençol, seguindo ao Senhor Jesus, no momento que ele é preso, seria o próprio João Marcos. Por isso que ele tem autoridade para citar esse caso. Mas, volto a dizer, se o que eu falei aqui, de fato, a gente não tem como provar, uma coisa que a gente tem certeza absoluta é que Paulo, quando manda Timóteo trazer João Marcos, está mandando trazer um rapaz, um garoto, que não é mais um rapaz nessa época, lógico, não é mais um garoto, mas está trazendo alguém que acompanhou de perto os milagres, o ministério de Cristo, e acompanhou de perto o desenvolvimento da igreja primitiva. Até aí tudo bem? Amém? Bem, mas o que eu quero chamar a tua atenção e que faz com que a gente entenda bem a mensagem é o que acontece no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Até o capítulo 12 está tudo muito tranquilo. A gente também não consegue cravar exatamente quando João Marcos escreveu
o seu evangelho, a sua visão acerca da vida de Jesus Cristo. A gente não consegue cravar. Mas há quem diga que ele aqui no capítulo 12 já tinha escrito, no capítulo 12 de Atos, ele já tinha escrito o evangelho. E isso eu acho importante destacar. Depois, quando você lê a carta de Pedro, você vai ver que Pedro trata João Marcos como seu filho. E há também um palpite muito forte de que o evangelho de Marcos foi escrito porque ele foi ditado pelo apóstolo Pedro. Quem escreveu foi Marcos, mas quem foi contando as experiências foi o apóstolo Pedro. Isso também é muito embasado na maneira em que Marcos escreve os acontecimentos de uma maneira mais simples e tal, e que é muito parecida com a característica do apóstolo Pedro. Então, estou juntando todas essas informações para você entender quem Paulo está chamando. Paulo está chamando um cara top. Paulo está chamando o filho de uma mulher que tinha uma certa condição financeira, que hospedou por uma ou, de repente, 3 vezes, pelo menos, os discípulos em sua casa em momentos muito fortes, muito especiais. Nós estamos falando de alguém que era muito amigo do apóstolo Pedro, que era tratado por Pedro como um filho. Mas, como eu disse, no capítulo 12 tem um divisor de águas. Começa uma história. Porque Marcos era primo de Barnabé, e todo mundo conhece que as viagens missionárias de Paulo, elas aconteceram também acompanhadas em alguns momentos por Barnabé. O capítulo 12 nos mostra que uma nova viagem começa, lá no finalzinho, e Barnabé diz para Paulo assim: vamos trazer com a gente Marcos. Barnabé dizendo assim: vamos levar o nosso primo com a gente, para ele nos ajudar. Beleza, vamos levar ele. E aí vai então Barnabé, Paulo, para uma viagem missionária séria, e vai Marcos junto, primo de Barnabé. Me dá a impressão de que ele é mais novo. Aí você vira a página, tu vai para o capítulo 13, e aí tu vê que Paulo e Barnabé vão de uma cidade para outra, Deus realizando milagres extraordinários, e também muita luta, resistência, características normais das viagens do apóstolo Paulo. Isso vai acontecendo daqui para ali, mas chega um momento que Marcos diz assim: gente, vou embora. Ué, como assim você vai embora? No meio da viagem? Vou embora. Mas por quê? Não, a Bíblia não entra em detalhes. Mas alguma coisa ele viu que não agradou a ele. De repente ele não esperava tamanha resistência, ele não esperava tamanha luta. E ele diz: não, eu vou embora. E eu provo a você que de fato ele foi um desertor, de fato ele desistiu. Que virando algumas páginas, indo para o capítulo 15, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, porque Barnabé insiste, não, vamos tentar trazer e tal, porque Marcos é um bom menino e tal, outras palavras, né? Estou tentando trazer para a linguagem de hoje. O fato é que Paulo e Barnabé discutem, e discutem de uma maneira tão severa acerca de Marcos, porque um quer levar e o outro não quer levar. Paulo dizendo assim: não quero ele aqui, ele abandonou a gente. Ele deixou a gente na mão. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ele é volúvel, não dá para confiar. E volta a ideia inicial da minha mensagem. Estamos falando hoje sobre relacionamentos, amém? Então Paulo ali, ele abre mão do relacionamento. Ele diz: eu não quero gente assim. E de fato, irmãos, andar com gente assim é muito ruim. Imagina, você está numa velocidade e o cara fica te puxando para trás. Você está cheio de fé e o cara fica lançando dúvida. Você está com ânimo e o cara vem com desmotivação. Aí tem um ditado que diz, né: antes só do que mal acompanhado. Andar com gente assim que fica te puxando para trás, que fica te travando, deve ser muito difícil. Ainda mais para Paulo, que está numa viagem missionária. Paulo não está indo para o Caribe, irmãos. Paulo não está fazendo uma viagem turística, não. Paulo está indo para pregar. Eu já falei aqui diversas vezes, o apóstolo, se tinha uma coisa que Paulo tinha certeza, é que ia dar ruim lá na frente. Estou indo, e eu não sei o que me espera. Se tribulação, se perseguição, se prisão, eu não sei. Ou melhor, eu não sei o que me espera, a não ser tribulação, perseguição. Isso vai acontecer. Ou seja, Paulo já sabia, ele já contava com a resistência. E aí você contar com uma resistência que está por vir, com alguém que fica te travando. Quem aqui teria paciência, hein? Teria paciência por Marcos? Eu não sei se eu teria também não, eu confesso. Né?
E agora, final de março, nós vamos ter o culto na rua. Aí tem, sabe, vamos fazer aqui no lugar. Pô, o cara atrapalhando é melhor, irmão, nem vem, irmão. Vem não. Nem dá atrasar ao meu lado, não. Vem me travar, não. Aí agora a gente vai para o retiro, que não sei, quero participar, pastor. Pô, mas ficar atrasando. Não, tem que estar na mesma visão, tem que estar com o mesmo coração. Para mim é super compreensível o posicionamento do apóstolo Paulo. Ele diz, Barnabé, eu não vou. O negócio é tão sério, queridos, que eles se dividem. E Barnabé vai para um lado e Paulo vai para o outro. Paulo continua a sua viagem, Barnabé vai para uma outra viagem. Porque ele diz, com Marcos eu não vou. Aí eu faço esse questionamento para você. Enquanto eu dei o primeiro parecer acerca de Marcos, eu acho que parecia compreensível para você que lá no final da vida, Paulo podia chamar qualquer pessoa, né? Paulo fala de Demas, Paulo fala de Alexandre, Paulo fala dos seus discípulos que estavam espalhados, enviados, fala de Tito, Tíquico, ele fala sobre várias pessoas, ele podia chamar qualquer um deles, mas ele chama Marcos. E quando você analisa o primeiro parecer que eu te dei, ok, ele chama Marcos, poxa, estamos falando de um amigo do apóstolo Pedro, estamos falando do filho de uma mulher que abria a sua casa para receber os discípulos, estamos falando de um escritor do evangelho, ok? Agora, quando tu vai para o capítulo 12, 13, 15, 14, 15, quando você vai para esse contexto do livro dos Atos, aí já fica estranho. Por que que ele chama Marcos? Porque diante das decepções, ele ainda continua chamando Marcos. Guarda essa palavra no coração, porque tudo que eu falei em torno dessa palavra. Você pode até não ter paciência com alguém, mas você não pode desistir dele. Você entendeu isso? Você pode até não ter paciência, você pode até brigar, você pode ficar, não é que você deva, não é que seja legal, mas compreensível, vou ficar um dia sem falar, não quero mais, que não sei o que. Agora, desistir, não. Olha para o teu irmão e diga assim, você está desautorizado a desistir, até mesmo do mais chato. Isso é igreja. Quer viver avivamento? Porque todo mundo quer falar sobre avivamento, mas avivamento não significa uma igreja atropelando pessoas. Avivamento não significa crente passando por cima de crente. Avivamento significa gente abraçando gente, gente levantando gente, gente acudindo gente, gente não desistindo de gente. Isso é igreja. Oh, meu Deus! A Bíblia não fala em que momento, mas em alguma hora, o Espírito Santo ministra ao coração de Paulo e diz para ele: Paulo, não desista de Marcos. Em algum momento Deus diz assim: ele é precioso para mim. Aí eu fico imaginando o apóstolo Paulo dizendo: mas ele é chato, mas é precioso. Mas ele é preguiçoso, mas é precioso. Mas ele um dia quer, outro dia não quer, mas é precioso. Eu não sei se eu vou ser muito ousado no que eu vou falar, mas eu creio num Deus que pode chegar num momento e dizer assim para Paulo: não me interessa o que você pensa, o que interessa é o que eu penso, e eu penso que ele é precioso, e ponto final. Oh, meu Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: vai ter que me aturar, irmão. Se você estava pensando em desistir de mim, vai ter que me aturar. Há uma passagem que eu amo, eu falo aqui sempre. Paulo escreve aos Efésios. Aí ele diz: falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. E aí eu gosto quando ele diz assim: suportando-vos uns aos outros. Sabe o que é isso? É carregar no colo, é aguentar firme. Oh, meu Deus! É a mala
sem alça, de papelão, em dia de chuva, mas eu não desisto. Eu não desisto. Sabe por quê? Sobre a tua vida repousa uma unção. Receba essa palavra aí. Sobre a tua vida repousa uma unção. Me pergunte, que unção, pastor? Me pergunte. A Bíblia diz assim: pois será como árvore. Eu já ministrei sobre isso. Árvore tem o poder de realizar a fotossíntese. Ela pega o que não presta e transforma no que presta. Ela pega gás carbônico e transforma em oxigênio. O ser humano faz o contrário, pega o oxigênio, pega o que presta e transforma no que não presta. É impressionante como o homem tem essa capacidade. Deus coloca um talento na mão dele, ele só faz o que não presta. Deus dá um talento, ele sem Deus só faz coisa ruim. Agora a árvore não, a árvore faz o contrário. A árvore pega uma fofoca e transforma numa boa notícia. Pega uma maldição e transforma em bênção. Pega uma doença e transforma em cura. Pega uma pessoa chata e transforma ela numa potência. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero liberar sobre a tua vida a unção para transformar pessoas que estão marginalizadas, esquecidas, em pessoas cheias da presença do Espírito Santo. Essa unção sobre a tua vida, você tem um poder transformador do Evangelho. Não desista! É inadmissível sair da boca de um crente, já foi tarde. Vamos atrás dele. Jesus foi atrás de nós. Você era uma dracma perdida. Eita. Olha para o teu irmão e diga: e ele não desistiu de você. Das 100 ovelhas, você era aquela umazinha que se afastou. Fala para o teu irmão: mas ele não desistiu de você. Irmão, se todos nós sairmos daqui com essa consciência, em menos de um mês, a gente não vai ter capacidade para receber a quantidade de pessoas que estarão aqui para cultuar. Porque tem muita gente que só está esperando o telefone tocar para voltar. Tem muita gente que só está esperando você mandar uma mensagem. Estou com saudade. Cadê você? Tem muita gente que só está esperando você parar com o carro, buzinar. Eu me lembro, né, quando era moleque, eu, pastor Anderson, os garotos aqui da igreja, a gente aproveitava o sítio muito mais do que essa molecada. A gente às vezes saía daqui sexta-feira à noite, quinta-feira, quando sexta-feira não tinha aula, e a gente entrava, o irmão Joaquim era caseiro lá do sítio, ele tinha uma Kombi, e a gente entrava todo mundo dentro de uma Kombi, e ia uma molecada lá para o sítio. E não tinha campo de futebol, não tinha trave, a gente tinha que chegar lá para pegar a madeira, para fazer a baliza, para botar tudo no lugar e tal, para a gente jogar um futebol lá. E a Kombi, ela vinha, sabe, catando as crianças. Pá, 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 pá. E eu me lembro que às vezes o pastor Arivan não deixava o Fábio ir com a gente. Mas a gente era daqueles que não desistia. A gente falava: Fábio, vamos para o sítio. Ah, meu pai não deixa. A gente chegava perto dele: pastor, deixa o Fábio ir. Não, Fábio não vai poder ir, não, porque não sei o quê, pá, e tal. Sabe o que a gente fazia, irmão? A gente entrava todo mundo na Kombi e a gente falava para o irmão Joaquim assim: tem que buscar o Fábio lá na casa dele. O irmão Joaquim não sabia. E aí parava aquela molecada toda na porta da casa do Fábio: Fábio, vamos para o sítio. O pastor Ivan apareceu com um bicão assim: Fabinho não vai poder ir não. Ah, deixa aí, pastor, deixa ele. E a gente ficava chato lá, gritando: deixa aí, tia Ângela, que era a mãe, deixa o Fabinho ir com a gente. Aí daqui a pouco o portão abria, a gente via o Fábio com sorriso de orelha a orelha: pastor Ivan meio chateado, vigia lá em vocês, hein. Quando a gente percebeu que uma vez a gente dobrou ele, irmão, ele já até sabia, já. Quando a gente gritava: Fábio, o Fábio já aparecia rindo, já. É só para você não esquecer a mensagem. Olha para o teu irmão e diga: não esqueça do Fábio.
Fala para o teu irmão, não deixa ninguém para trás não. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: traga Marcos porque ele me é útil no ministério. Você é útil. Se o diabo está tentando plantar na tua mente que você é um inútil, se o diabo está tentando, você que está em casa aí, que de repente por conta da Covid, por conta da pandemia, desmotivou, não vou mais para a igreja, ninguém nem sente a minha falta. Eu quero dizer que Deus sente a tua falta. Você é útil, Deus quer você aqui dentro da igreja. Existem pessoas que são abençoadas, oh meu Deus, há uma unção sendo liberada através da palavra. A Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel, e então Jessé faz passar os seus filhos maiores, mais velhos, mais fortes, mais bonitos. Passa o primeiro, não é esse. O segundo, não é esse. O terceiro, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram-se os filhos, não é possível. Deus disse para mim vir aqui para ungir o novo rei de Israel. Tem o meu mais novo, ele está por detrás das minhas ovelhas malhadas, ele está cuidando do meu rebanho. E então Samuel diz: chama ele, porque a gente não senta na mesa para comer enquanto ele não chegar. Existem pessoas que só sentam na mesa para comer quando você chega. Meu Deus. Ó, juventude aí, vamos correr atrás dos marcos perdidos. Adolescentes, vamos correr atrás dos marcos perdidos. Às vezes, pastor Rafael, o Marcos Perdido está passando ali na porta do Mundial. A gente está no carro, dá tchau para o Marcos Perdido. Para o carro, desce e fala assim, dá um abraço nele e diz: estou sentindo sua falta, cara. Vamos para a igreja. Oh meu Deus. Não desista. Se Jesus não desistiu de você, não desista do seu irmão. A Bíblia, sabe, vai mostrando que Paulo ele vai mudando o seu pensamento acerca de Marcos. Ele escreve aos Colossenses no capítulo 4, eu citei esse texto aqui, no versículo 10, ele diz assim: Marcos é o meu ajudador. Ou seja, aquele Marcos que desistiu, não, ele agora já é meu ajudador. Em Filemão 24, né, Paulo também fala isso. Meu cooperador, ele está junto comigo. E aí finalmente aqui em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala para Timóteo: traga Marcos, porque ele me é útil. Traga Marcos, porque mesmo com a marca que ele deixou lá atrás, o Senhor transforma. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé.